programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores. Isso aí. Olá, boa noite. Está no ar mais um Goitacast Aurora, número 54. Eu, Ricardo Lopes, ao meu lado, ele, o Cris. Boa noite. E no centro da bancada, o pequeno notável Júnior Mamute. Fala, galera, beleza? Boa noite, boa noite, boa noite. Goitacast no ar. Graças a vocês aí, a audiência, tamo junto. Vem que tem, que hoje vocês vão ver muita coisa boa. Ah, com certeza, né? Lembrando, né, que o lanchinho aqui é de verdade, tá? Não é de mentira. Cenográfico não. Não é cenográfico, a gente já deu uma beliscada aqui antes, durante o programa também, né? Vamos dando uma beliscada. Depois também. E esse lanchinho é lá da Boutique do Pão do Parque Imperial, tá, galera? É importante lembrar que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. Lembrando que a Boutique do Pão está no iFood. Comodidade, né? A minha padaria. E Goitacast também tem o patrocínio da MR Veículos, que fica na Avenida Dr. Felipe Web, número 431, no Turf. Telefone DDD 22 99777 6464. Procura lá o meu amigo Maurício Areias. Lembrando que o Maurício Areias, ele também está alugando apartamento em Guarapari. Tá lá na Praia do Morro, um preço maravilhoso, um apartamento muito legal. Então, nesse mesmo telefone, DDD 22 99 777 6464. Curte lá, baixa temporada, é mais barato ainda, né? Então, hoje nós temos aqui o nosso amigo, né, o nosso colega de podcast, o Júnior Mamute. Fala comigo, hoje tem quanto Podcaster. tempo? Podcaster. Eu não sei se é um youtuber, se é um podcaster ou se é um desocupado, não sei. Instagrammer. Instagram, Cara de isso? power. É só botar um ner, Maluco. um ner que tá Parece tudo... importante. Não, gente, parece mídia. E lembrando, né, que o Júnior Mamute esteve aqui antes de começar o podcast dele, né? E nós dois também fomos convidados, né? Inclusive, eu tirei a virgindade do Mamute, né? Eu fui o primeiro. Ai. Oh. Grande Deus. Na verdade, vocês foram os prepulsores. Eu sempre digo, e a gente tem que exaltar, né? Como eu digo, se você apoia depois que já está funcionando, você não está apoiando, você está pegando carona. Então, vocês me abriram as portas no bom sentido da coisa. Não que o outro sentido seria ruim, mas com no outro certeza... sentido do tamanho que você tem, meu amigo. Não ia ser bom, não. Maravilha! Então, vocês abriram as portas pro Mamute estar aqui falando. Quando eu vim, peguei a mentira achando que eu já tinha data. Mas se você não bota data nas coisas, as coisas não saem. Verdade. E vocês me forçaram, me obrigaram a ter uma data... E iniciei o Mamutecast. O Mamutecast hoje é uma realidade. Já estamos no 18º episódio. Amanhã fará... É o 18º episódio amanhã. E graças a vocês. O Ricardo abriu com chave de ouro. O Cris foi no dia 7 do mês 7 às 19 não, foi às 20 horas. E ele foi o 7, né? E ele foi o sétimo convidado. Eu já vi o número da besta. Agora ele é mais besta do que o... 777. 777. Ele é pior que a besta. É um pouco mais besta. É, mais besta um cadinho. Uma polegada só. Podia ter jogado no bicho, né? Podia. Você pensou assim... Mole. É que não tem centena, né? Tem. Dá pra jogar centena. Tem como ganhar o dinheirinho. Então, Virgínia, contravenção aí, gente. Não, e é mesmo. Olha aí a rádio saindo do ar. E aí, se fosse cara, legalizado, eu jogaria. se pudesse. Claro. Mas aí vocês deram a moral, abriram as portas pro Mamute, dei uma data e iniciamos. Pra quem não conhece o Mamutecast, entra no YouTube, toda quinta-feira às 20 horas. E amanhã. Amanhã já temos... Instagram também, @Mamutecast. @Mamutecast no Instagram. E estamos também no Spotify, porque nós não é bobo nem nada. Quem não consegue ver a gente, ouça. Se você for deficiente visual, dá pra você também ouvir pelo YouTube, não é só pelo... Inclusão Espero que não social. seja deficiente visual e auditivo ao mesmo tempo, né? Aí em Braille ainda... É melhor a gente morrer. Não... em Braille a gente não Alguém lançou ainda não. transcreveu o programa inteiro, velho. Não, tá, pensou? Não, e rapaz, eu passei bem lá no Mamucast, cara. Olha, salgadinho na hora. Ele nunca fala Mamutecast, ele fala Mamucast. Ele come o T.
É tipo o Bolsonaro Ele- falando ele- Alberto Einstein. Cris, ele come ET. Não. Nessa época de política. Não? Nessa época de política, comitê tá em alta. Eu também passei bem, tomei a gelada. Ah, mas eu tento. Uma não, tomei um Não, monte. e ele pergunta o que você quer comer e beber. Eu Que sem isso, ser rapaz? sem Pra ser- mim, o que eu quero beber? O que eu ia querer beber? Sem ser um anfitrião, quem que você quer? O que você quer comer, bebê? O anfitrião não faz parte do cardápio. Não. Tirou o que eu queria. O meu medo é esse. Eu quero você. O medo é esse, de pedir não poder servir. Rapaz, o Cris, né, bebeu pra caramba lá no dia. Cachaçinha. Ainda bem que eu tava de Uber. Aí, ó o exemplo aí, ó. Isso. Esse que é o exemplo. aí. Você não pode ser o cara que dirige. Ou Mas não pode. não sei se você tomou cachaça no dia, não, né? Só foi cervejinha. só cervejinha. Mas tinha cachaçinha lá que Tinha, você você viu, né? mostrou, mas você não quis me dar, não. Não, Só, eu tenho cachaça que mas nem ofereceu. Não, tinha uma cachaça lá que Quem custava mais de R$2.000 a garrafa. Aí, Cris, não, deixa quieto. Não, o dia que eu botei um Royal Salu na mesa lá, com um patrocinador que a gente tinha, botei um Royal Salu na mesa, 1.300 e poucos reais a Royal Salu. Eu vi esse dia. Foi no dia do Kiliak Scott Candy, o grafiteiro da região aí, parceirão. Foi, tá doido, foi maneiro. E, tipo assim, realmente, eu agradeço vocês de ter aberto as portas naquele dia 26/5. Foi dia 26/5? Ou foi dia 28 do... Eu não lembro não sei exatamente. nem que dá até Eu acho hoje. que foi 26 que era sexta-feira ainda. Foi 26/5? Eu acho que foi 26/5, Eu sou sim. péssimo Uma pra sexta-feira, foi que dia dia, 28 foi data. domingo, é isso mesmo. Aí o 26/5. matemático vai começar a fazer as contas Ah, retrógradas. eu lembrei de uma situação Eu aqui sou muito lá atrás. Eu falei, não, 28 foi domingo, então é isso mesmo. 26 Se eu não me engano, foi dia sexta-feira. 26/5. Tá aí o programa salvo no YouTube, no Spotify, em todas as redes, as vias de Na comunicação. NASA, tá tudo. As mídias. Todo mundo aí. E também quem fez a ponte, né, foi o grande Crislan, nosso amigo Crislan, fez a inclusive, ponte. Crislan está me devendo uma visita. Ele... Já teve. Ó, enrolado. Tá igual o Paulinho. Você acredita que no dia que o Paulinho foi lá no podcast, eu falei, Paulinho, eu fiquei bolado de você não ir porque você furou com os meninos lá do Goitacast. E não, tá fácil pra ninguém. A Não. película é 10. Eu falei, Não, pô, mas ele não furou com a gente, não. Na verdade, nós que meio que furamos com ele. como que vocês foram? Não, porque foi assim, no dia, ele já tinha vindo, Primeira né? vez que eu feito vejo um uma- programa furar com um convidado. Não, Não, vejo algum convidado que fura. Não, ele não furou com a gente, Cara, não. vem que a gente que não vai hoje. Hoje não. Muito pelo contrário. Ele veio uma vez e depois um convidado tinha muita vontade de conhecer o tio Paulinho. Então eu resolvi fazer o encontro. Ah, entendi. Só que no dia o fã não pôde vir. Mas o tio Paulinho veio. Olha que doideira. O fã não veio, mas o ídolo veio. E nós tivemos Sonhar, mais um sonho impossível. aí nós tivemos um problema técnico. O tio Paulinho ficou aqui com a gente. Aí... Cara, não podemos ir ao ar. E depois ele voltou de boa, entendeu? Tio Paulinho. Eu Paulinho agradeço é um sempre. camarada que a gente boa, quem não conhece ele, acessível, apesar de ser essa figura folclórica, eu falei. É folclórico. Eu falei com ele, Paulinho, você é uma figura folclórica da cidade viva. Aí ele, é o Saci! Começou a dar risada. É só Eu, rapaz, apontar que uma bicho perna. vacilão, né? Aí ele falou, não, pô, eu sou tranquilo, que sei lá o que e tudo mais. E é uma pessoa tranquila mesmo, apesar dos pesares da vida, né, mano? Mas acontece. É difícil, né? Você... O ideal é ver os dois lados em todas as... É verdade. O problema é quando é o caso da Matsunaga, aí tem vários lados, né? Muitos lados, Então, muitos não dá. lados. Picadinhos. É verdade. Mas aí, e o pior, né? Que na época ele tinha um carro que fazia 4 km por litro. Bebia mais- Aí eu falei, cara, eu tô sem graça, porque ele Bebia mais que ele. bebe mais que ele. O carro. Ainda bem que ele vendeu essa praga. Gasolina 8 conto litro. Tava caro ainda na Meu época. Deus. Aí ele... Depois ele veio, encontrou com o fã dele, foi legal. Então, não, ele nunca furou com a gente, não. Nós que pedimos desculpa, que foi um problema técnico também, não foi... Aí é muita elegância da parte de vocês de falar, não, aqui é... Nosso convidado não furou, nós que furamos com ele. Não, a única convidada que furou foi uma protetora que viria aqui, não veio. E aí, quem foi que nós convidamos? O Crislan. Protetor de quê? Protetora é animal. Sim. É, que eu não falei, né? Protetora. Podia ser Protetora, é o que? Um OB? Protetora. Um absorvente de seio. É uma protetora. Protetor. A Xena vai vir aqui agora, Mulher Maravilha. Protetor de cárter. Aí Para barro. o Crislan vindo pra cá porrou com o carro.
Real? Vê que é só verdade, que a gente cara. dá pras pessoas. Se fosse protetor de carta, de repente... E eu tinha perdido uma pessoa na família, o Cris estava aqui sozinho, não teve programa. Enfim, então São coisas... Pode ser que o Chris- Tinha que deu percalços. tudo certo. esteja com algum problema também, né? Espero que foi no seu não programa. aconteça esses detalhes comigo. Mas e como anda a agenda, Júnior? Tá extensa? Tá no número 222? Cara, como é que tá isso? eu peguei uns meses atrás, 2, 3 meses, eu tava com agenda de 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses engatilhada já, porque comecei convidando e tal, e trocando ideia, e as pessoas compraram o projeto antes do projeto existir. Vocês foram uns deles. O Cris Lan foi o primeiro a dar aquele... fazer o link, né? A ponte entre Verdade, nós. verdade. Um domingo, eu em casa, entrei em contato com ele, porque eu já seguia o canal dele, troquei mensagem no direct, ele respondeu, achei que seria um camarada inacessível também. E ele chegou falando, tem um parceiro meu que faz podcast em Campos, e eu realmente não conheci o Ricardo. E desde lá foi essa história de amor, e nós estamos aí hoje juntos. E... Bodar de algodão. Nossa, eu e o The Rock. Aí, pô, troquei ideia com vocês. Você já, pô, abriu as portas do Goitacast pra mim. Do Goitacast nesse dia pra mim. Aí trocamos essa ideia, já botei um prazo e vim. E desde então eu comecei eu comprei o projeto, porque eu acho que se você que é o cara que vai dar iniciativa pra parada, você não confiar, não acreditar, você esquece. Eu lembro que você, quando você me convidou, mandou mensagem, pô, vou começar tal, você vai ser o 7º convidado. Eu, caramba, antes de começar, você já tem essa quantidade Não, de e tinha convidados gente na sua confirmados. frente já E o tinha... pior- Tinha gente pra depois. E o pior é que eu pensei assim, caraca, eu tenho que chamar o Ricardo, porque o Ricardo foi o primeiro que eu conheci. Deu o primeiro Não foi cota, negócio de racismo, nada disso não. Eu não entendi também. De idoso. Não, foi nada disso não, que eu não tenho isso Os não. idosos têm preferência. Eu era casado com uma pretinha, então não tem noção. Então, eu falei assim, porra, eu vou chamar o Ricardo. Só que se eu chamar o Cris Ferreira, logo de cara vai aparecer o quê? Pô, eu tô chamando o Cris porque pra parecer que eu tô dando uma moral pra ele porque eu chamei Ricardo. Só que deu uma pausazinha que brotou uma porrada de gente, tá ligado? Aí eu falei, caraca, mano, não, vou encaixar agora. Aí, por acaso, o seu foi o 7º convidado, no dia 7 do 7. E casou, e foi até bom ter acontecido isso com você, porque, né, virou piada, querendo ou não. Esses números assim, né? Bem Numerologia, interessante. tarô, né? Normalmente, as pessoas que são, né, assim, mais... signos E né? você viu, né, Cris? Quantas pessoas na produção, né? E é uma galera, maluco. É uma galera. É uma Tem equipe, mais gente né? na produção do que na frente das câmeras. Na verdade, tem mais curioso do que gente ajudando. Fala, o que esse doido tá falando lá? Galerão, cara. Tem mais curioso do que gente ajudando. Ajudando mesmo tem eu. É um trabalhando e o resto só. É igual a obra da prefeitura. Tá doido, pô. Eu falo, no dia que eu fui lá. 4 pessoas pra trocar a lâmpada. Faz barulho. E é mau mercado. Aqui é bonitinho, estúdio, com todo um aparato, iluminação. Lá é nós. Eu e o convidado Tem uma câmera. e tchau. Cara, mas eu achei que o seu podcast, ele tem mais cara de podcast. O nosso aqui tem cara assim de um programa, né? Podcast e tal, mas o seu tem mais aquela coisa da mesa ser mais comprida, aquela... Cara, então... A posição da câmera, eu achei que o seu tem mais cara de O podcast. estúdio que eu tava fazendo, eu não tô fazendo lá por enquanto, não. Eu tô fazendo lá em casa. O bom de fazer lá em casa é porque acabou, eu tô em casa. Ah, isso é bom. Lugar nenhum, né? Pô, mano. Desligar a câmera e dormir, né? Ó, por exemplo, teve um podcast com o meu... Eu tava até agora com ele, antes de vir pra cá. Com o Fábio Aguiar, parceiro meu, gente boa pra caramba. Foi o convidado número 5 ou 4, não sei. E eu tava falando com ele. Pô, a gente começou papo. Quando foi ver, já tinha dado 2h30 de podcast. E tipo assim, tinha assunto. Se eu deixasse, ia rolar. Acabou o podcast, sempre fica nos bastidores. Aquela resenha. A gente no dia comeu Comeu o quê? Um feijão amigo? Não, foi uma canjiquinha. Canjiquinha, comeu uma canjiquinha. Sempre tem uma paradinha diferente pra poder a gente, né? Molhar a palavra depois. Repouso de energia. Cara, foi 2h30 de podcast com ele. Depois, acabou, era mais 10 horas, 10 alguma coisa.
nós finalizamos, era quase 1h da manhã. De resenha, pós... Dava pra fazer mais uns 3 podcasts depois com ele, do assunto ali rolando. E digo pra você, o assunto que rola nos bastidores, pô, é top. Verdade. Flui uns papos legais. E, tipo assim, pelo que a galera pensa, não é só zoeira, sacanagem, bastidor, não. A gente conversa de tudo, um pouco de tudo. E isso. Tem coisa que você tem um pouco de receio de falar. Às vezes você fica meio bolado. O Cris é meio vergonhoso. Você vê que ele fica com os braços cruzados, tipo, tá com frio e tal. É porque eu tô aqui, porque senão meu braço fica pra Ele fora quer mesmo. mostrar os braços, rapaz, que tá malhando, Vai rapaz. tá malhando. The Rock. Quer ficar mostrando os braços, rapaz. Não é frio, não. Aí, pai, só sei que tá fluindo. Eu, em questão de convidados, já tem uma galera engatilhada. Eu tô tentando segurar uns pra não botar agora. Por estratégia, normalmente são pessoas que têm mais seguidores, outros têm menos. Mas eu não acho que influencia, porque todo papo com todo mundo que eu tenho nunca é papo só do segmento que a pessoa tem. Porque as pessoas chegam pra mim e falam assim: o podcast que você faz é sobre o quê? É sobre o quê? Aí a pessoa, não, sobre o quê? Eu falei, o tema é o convidado, como o Ricardo falou comigo da primeira vez. O tema é o convidado. Exatamente. Às vezes as pessoas chegam também e perguntam: qual vai ser o tema? A gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre você, real, geral, toda hora chega pra mim e fala: e aí, mas qual é o roteiro? Vamos falar sobre o quê? Eu falei, não é entrevista. É bate-papo. Não é à toa que toda vez que eu coloco, eu nunca boto conversa, eu nunca coloco programa, entrevista, eu elimino isso da escrita, da inscrição e tudo mais. Desformaliza. Porque se é que existe a palavra. É desformalizar a formalidade, né? Eu chego e falo, não, vai ser um bate-papo. Pronto. E por isso que você consegue respostas que não conseguiria numa entrevista engessada. Porque vai fluindo. Eu só assisto podcast, assim. Eu quero ver o que fulano acha disso. Eu procuro algum podcast que participou pra assistir, né? Ver. Que eu sei que ali vai sair mais do que uma entrevista da Globo, por exemplo, com o Roberto Cabrini, aquela coisa. Pra mim... geralmente nas entrevistas pra rede de televisão, na entrevista formal, às vezes o cara fica ali 2 horas, 1 hora de conversa, o cara vai picotar, cortar tudo, vai tirar só as partes principais, a edição, né? Acaba com o entrevistado. Na televisão o cara não tem aquela liberdade também, né, de falar o que ele quer. Pergunta e resposta engessa muito. E a gente procura às vezes, assim, claro, né? A gente gosta de saber do convidado, mas é muito legal às vezes a surpresa que a gente tem na bancada, né? Que ele vai falando e fica mais interessante, mais do que a gente já soubesse. Às vezes uma coisa que a pessoa faz que você não sabia, às vezes até fora daquele assunto que ele estava focando, e vai fluindo mais. Eu procuro saber, mas não tudo. Saber aqui na hora de surpresa que você... é melhor até pra criar argumento. Você, tipo assim, eu, graças a Deus, tenho pego uns convidados desenrolados que não fluem só no campo que atuam, mas em outras áreas. E o assunto rola. E o problema todo é você, às vezes, ter que caçar assunto. Porque enquanto é diferente, o cara tá falando alguma coisa e você não tem contra-argumento, ou você acaba não conseguindo falar, desenrolar sobre o assunto que ele tá falando. Por exemplo, amanhã vai no Mamutcast Luan Fiuza e Peterson França. Eles fazem rifas de moto, pagando centavos. Eles são a galera do grau, né? A galera que empina moto. Então, tipo assim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que tem preconceito, tem muita gente que acha interessante, legal, tem muita gente que não liga, mas como em qualquer... É um tema bem interessante, cara. Tá aí. Mas como em qualquer segmento. Sempre vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, vai ter gente que interessa, tem gente que não interessa e por aí vai. E semana que vem vai ser a Kathleen Cordeiro, ginecologista e obstetra. Pô, mas você vai sair de uns caras que dá grau, que empina moto, pra ginecologista e obstetra. Sim, pô. Então, tipo assim, tem podcast pra todos os gostos. Claro, é variedade. Cara. E é sempre tentando agregar e passar informação com o toque de comédia, que é nossa pegada. Claro, né? Claro. E você só não pode confundir na hora, né? Lá com o ginecologista. E a empinadinha? Não, para aí. Não, a empinadinha é o programa anterior. Não, entendeu? E o borrachão? Não, o borrachão. Não, borrachão não.
Não, mas tem que usar o borrachão. Não, borrachão tem que usar pra não dar doença. Mas se cair, né, der borrachão cair, tem isso também. E a roda? Aí já é uma outra área. Mas você tem, assim, alguma pessoa que você pensou, assim, chamar, mas você tem algum receio? Tá pensando melhor, assim? Claro que você não vai divulgar quem é, mas... Não. Tipo assim, eu não acho que haja receio da minha parte. Acho que pode ter receio da parte da pessoa. Porque eu penso que a função minha é convidar. Tipo assim, eu vejo a pessoa, eu acho que vai dar papo. Às vezes nem que uma pessoa é uma pessoa anônima. Como eu já tive... Eu tenho contato de algumas pessoas anônimas que eu troquei 10 minutos de conversa, eu vi que, muito interessante. Essa pessoa rende assunto. Não, às vezes nem é só porque a pessoa é uma profissional e tudo mais. Por exemplo, eu peguei o contato de um diácono que tava vendendo bala na rua. Mas mas o cara tem Instagram? Não. O cara tem seguidor? Não tem Instagram. Hoje é tudo voltado em cima do Instagram. Mas é um camarada que vai te dar retorno de público dele. Porque uma coisa é você pegar um convidado que tem já um know-how de seguidor, já tem a galera que acompanha. E outra coisa é você ter um convidado anônimo. Mas digo pra você, esse anônimo tem o que agregar. É um camarada que morava no Rio, que trabalhou no tráfico, que foi dado como morto, tomou 14 facadas, 11 facadas, e hoje em dia ele vende bala, ajuda a igreja dele e tudo mais, mora em Campos. Tipo assim, é um assunto uma que... história de vida que... É uma história que, tipo, você não vai achar com ninguém que faz storyzinho no Instagram, fica... Tô comprando kiwi no hortifruti. Olha meu peito, olha minha bunda, olha o TikTok, ó. Minha filha tá chorando na frente da escola. Entendeu? Então, tipo assim, vai desde do mais popular ao anônimo. Eu não tenho vergonha de chamar ninguém, eu não tenho vergonha de conversar, eu só analiso a pessoa pra ver se tem conteúdo. Você já até um cara que mais ou menos se convidou pra vir no programa, mas ele mandou mensagem, mandou direct, qual o critério de vocês pra convidar alguém? Cara, a gente não tem critério pra chamar ninguém. R$500. Não tem critério não, no Pix. Não tem critério, tem valor. Pix. A gente fala, eu falando com ele, a gente não tem critério certo. A gente conversa pessoas que têm conteúdo, geralmente, alguma coisa a agregar, alguma informação. Eu vim admitido, mas normalmente é pessoa de conteúdo que vem, entendeu? Não sei o que ele tá fazendo. Eu tô brincando. Você tá fazendo o que? Empresário e criador de conteúdo. Que isso, sim. Uau. Criador de conteúdo. Funcionário. O convidado veio, e foi um papo maravilhoso. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho critério. Aí, Crislan tá ali, ó. Nosso único fã. Aí. Esse aí é o fã correto. Tava vendo o jogo do Vasco, Crislan, pelo amor de Deus. Perda de tempo. Assiste o Goitacast que é melhor. Com certeza. Mas você tava falando essa questão aí de anônimos, né? Às vezes você conversa com a pessoa, você fala assim, nossa, a vida dessa pessoa parece uma novela. Mas da onde você acha que eles tiram as histórias, as inspirações para as novelas? É na vida dos anônimos. Sim, entendeu? As pessoas chegam com um roteiro da vida, contam a história, o cara quer saber mais, suga o que pode, não dá nada e tchau, faz a novela. Acrescenta. Coloca, né, dá aquela distorção, aquele exagero às vezes. Lógico, a dramatização, né? Rapaz, a vida é muito louca, cara. Acontece muitas loucuras. A arte, a pessoa fala que a vida imita a arte, mas é a arte que imita a vida, né? Com certeza, exatamente. Cara, com certeza. Que isso, agora você joga. Caraca, filosofou, né? Filosofou. Isso dá até um corte, hein? Dá um corte. Aí, Crê. Faz um corte aí. Corte rápido da Tramontina. Agora, você tá falando de novela aí, que a vida imita a arte. Rapaz, nada a ver com o assunto. Minha mulher tá vendo aquele negócio de Maria do Bairro. Puta que pariu. Ó, Kel Freitas assiste Marimar e agora é o Usurpador. Rapaz, tá no Globoplay, né? É no Globoplay, essa desgraça no Globoplay. Era do SBT, bandearam pra Globoplay. Eu era viciado nessas novelas. Você tá doido, mano. Thalia. Eu era apaixonado pela Thalia. Não, mas quem não era, Quem não era? Mas, porra, se ele tá lá dormindo, aí tá vendo barulho. Isso aqui. Aí depois, e tem muita chamada comercial, né?
Toda hora sai e volta. Aí fica, Marimar, au! Não, aí gritinho, eu olho do lado, a mulher sentada com a tela, o celular ligado no zóio, que negócio tocando. Eu, porra, mano. E a dublagem tosca, né? Não, mas tem que ser, cara. Se não for, não tem graça. Se não for fora do tempo, se não for ruim, se o nome do não tiver um Alejandro, não tiver um Fernando, Sérgio Pedro. Maria Fernandes. se não tiver um nome composto. Aquela viradinha assim, ó. Aquela virada com zoom, né? É, cara. É expressionismo ali, cara. É muito legal, cara. A Raquel tava assistindo esses dias a Marimar, cara. Ela tava abraçada com a galinha. Uma doideira danada, cara. Abraçar. Tem nome da galinha? Ela sabe o nome? Pior que eu acho que tem, rapaz. Qual o nome, Kel? Eu sei que tá ao vivo. Kel, qual é o nome da galinha da Marimar? O público quer saber. Se falar que é rica, essa marca nova, Rivelli. Rivelli. Rapaz, falar em Marimar, tem um moleque daqui de Campos, não sei se você já ouviu falar, Rafinha RSQ. O moleque é estouradíssimo, ele saiu daqui de Campos. Estouradíssimo como assim? Não, no bom sentido. Ah, e o que é o bom ele sentido? Ele saiu daqui de Campos, é foi tocar na banda com o Léo Santana, Axé. Saiu da banda, ele virou compositor, hoje em dia tem um estúdio aí próprio, produtor. Pô, esse dia o moleque tava produzindo a música com a Thalia. Moleque daqui de Campos. Porra. Thalia ainda canta? É, canta. Há muito tempo que eu não vejo, assim. Caraca. Eu lembro que na época diziam que ela tinha tirado quase que 2 costelas, né? Pra ficar com a cintura mais fina. Tem muito mito também nesse meio, né? Mas as mulheres fazem isso. Shakira. Tirar a costela, cara? Ficar com a silhueta. Caraca. Você quebra... Aí, ó, Márcio Rios diz que acabou de assistir a Usurpadora. Usurpadora é boa também. Márcio Rios é um camarada aí que poderia estar, né, no Mamutcast, mas até agora eu não tive contato com ele. Ó, talvez ele apareça. A produção dele não deixa. Ele é nosso vizinho aqui da Rede Aurora. Quando falta algum convidado, a gente chama ele. Do nosso vizinho do P.O. Eu acho que da casa dele dá pra ouvir o programa, nossa. Você nem entrar na live. Não, ele ouve. Tem lugar que se dá pra ver o programa mesmo, mas não... Não, e o Márcio Rios, ele é fã de novelas antigas, né, cara? Eu também gosto. A gente assiste novela no Vivo de 83. Não, a gente assiste, parece até que, vamos ver novela em casa? Vamos. Não, cada um na sua casa. E Márcio vendo novela. Não, ele vai mandar um WhatsApp. Pô, cara, tal personagem tá fazendo isso e tal. A gente fica comentando a novela. Vamos ver Netflix em casa. Chega lá, cadê a televisão? Netflix? Nada, é Viva. Josiel, deu doideira aí, Josiel? Isso não é bom. Mas tá tranquilo, né? Não tá igual a Marimar, não, né? Dominante. Inclusive, o Márcio fez aqui um especial de novelas, né, cara? Foi bem legal. O pessoal gostou, que ele comentou lá das novelas Rock Santeiro, né? Essas famosas. Vale Tudo. Podia fazer outro programa desse, né? Só o Terra queria fazer também. Eu coloquei esse demitido. Eu comecei a idealizar, pensei muito pelos 2 minutos que eu tava pensando e botei. Na verdade, a gente tem um slogan assim. Como? Volta tipo Paulinho. Deixa eu olhar no Instagram. Não, uma conversa. Não vou lembrar de cabeça. Não, eu gosto que vocês usam sempre, né? Porque. Você vê que tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua. Bate-papo leve, descontraído e bem-humorado. Que isso, tá na hein? bio do nosso Instagram. Eu esqueci isso, cara. Real mesmo? Tá mesmo? Tô muito distraído, sério? cara. Tá. Não caiu, não, Crislan. Tá tudo em cima. É verdade. Tá mesmo. Caramba, hein? Goitacast. A gente tem slogan, pô. Crislan, eu tava falando aqui mais cedo, não sei se você tá vendo o Vasco, né, tomar uma lambada. Larga isso, rapaz. Tava falando de você aqui, ó. Que você o Goitacast é alegria. tem que estar presente no Mamutcast qualquer hora aí. Eu do futebol. Hoje tem Flamengo, né? Né? Vamos ver o que rende. Pedi ao José pra gente dar uma olhadinha também no YouTube, pra ver quem tá assistindo a gente aí. Ou seja, ninguém. Transmissão ao vivo. Ninguém, volta pro Facebook. A gente assistiu, só tem comentário. Ninguém comentou, ninguém quis falar nada. E o interessante, o Mamute, é que com o passar do tempo, né? Claro, a gente sempre, né, tá convidando as pessoas, mas as pessoas mesmo vão pedir para participar do seu programa, cara, do seu podcast, né? Como, né, já aconteceu com a gente. Isso é muito legal, né, cara? Que a gente não tem noção, né, de quantas pessoas, assim, certo, tá assistindo. E é legal, a pessoa, o bate-papo é leve e tal. Às vezes nem tanto, né? Às vezes não é tão leve assim. Nem sempre. Sabe, alguma batatada às vezes assim. Mas legal. Eu acho que
Tipo assim, muita gente que não consegue assistir ao vivo, assiste depois. Sim, não, com certeza. Entendeu? Inclusive, eu acho que mais que o dobro, assim, das visualizações vem depois, Porque eu gosto de compartilhar em grupos, né? Eu gosto de... Vocês sabem, né? Que vocês recebem também. Você faz um spammer. Você faz o merchan pós-vídeo. Eu só vivo sendo bloqueado por conta disso. Não aguento mais essas mensagens, Ricardo. Não, a rede social mesmo. Ah, tá. Só as pessoas... Não, mas vira e mexe. Como se fosse robô. E ela quer também que você faça a paga, né, cara? Você tá ali na orgânica, ela não quer, cara. Ela quer que você impulsione. Quer que você injete um troquinho lá. Ela é boba. E aí, Mamute, um amigo nosso, né, reapareceu, nosso amigo Diego Cruz. E a gente tá aí, né, cara, conversando novamente sobre a questão do stand-up. Isso que eu ia falar com vocês agora. Domingo, 19 de março. Eu ia falar com vocês agora se isso estava aberto ao público, no bom sentido de novo. Aberto sempre é bom, quase tudo. Sempre tá. Olha lá, ó. Gostaria de pedir a vocês, se possível, tanto ao GoitaCast quanto ao MamutCast, para dar a oportunidade ao campista da depressão de conceder uma entrevista no programa de vocês. Não trabalho com entrevista. Não. Tô brincando. O cara é um bom influenciador que está... Aí, ó. Chama pra perto, joga pra perto aí. Ele tá surgindo na cidade. Como será a pessoa surgir? Parece uma planta, né, que tá brotando, assim. Tá surgindo na cidade, ele tá passando ali pelo falecido índio agora, ali, ó. Ele briga por algumas melhorias de campos. Só vocês procurarem no Instagram Campista da Depressão. Mas Campista da Depressão é cunho político? Se for cunho político, pra mim, filho, é embaçado. Porque existe aquele cara, né, que ele questiona, né, sem interesses políticos, questiona por questionar, mas aquele que questiona só o que ele quer, até onde não vai atrapalhar o político de estimação dele. Aí entra no politicamente correto, né? A faca de 2 vagalumes. Já dizia Dinho dos Mamonas Assassinos. Não tem cunho político, então beleza. Tipo assim, eu comento de política em alguns mamutcasts, converso com outro, mas não é assunto, entendeu? Porque eu acho que política já... Até presidenciável com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro aí, tá ok? Com o Bolsonaro aí, rapaz, companheiro. O imbrochável. O companheiro imbrochável. O cachaceiro aí. Então... acabou, não tem disputa política. Tem disputa de podre, um querendo mostrar o podre do outro. Briga feia. Briga feia de podre, entendeu? Então eu acabo não entrando muito nesse mérito, nesse quesito aí, por estar um negócio saturado e que no final das contas vai acabar morrendo em pizza. Entendeu? Cada um vai puxar a sardinha pro seu lado e o outro. No final, pra gente, nada muda. E o outro nunca tá bom. Nada muda. Os últimos serão os primeiros, né? Mas os do meio sempre serão os do meio. Não tem jeito. É verdade, né? Os do meio nunca vi fazendo nada. Não faz nada, né? No Centrão, tá ok? Opa, Morena sexy. Mas é assim mesmo? Sexy. Boa noite, sexy. Isso aí é fake. Isso aí é fake. Imitação merda que eu fiz de Bolsonaro. Nossa senhora. Olha só. Boa noite, Morena sexy. Morena sexy aí, tá ok? Olha só. Ó, José tá te esperando aqui na frente da rede. Moreno alto, bonito e sensual aqui. Olha, o homem é alto, hein? Apoiador de Jean Willis, tá ok? Tava com aliança dourada, tá ainda, né? Futuro jornalista político. Que isso, hein? O homem só vive na Câmara agora, pô. A nossa Maju Coutinho da GoitaCast. Já era. Vai lá na Câmara dele lá quietinho, ó, a câmerazinha. Que isso, hein? Nosso correspondente na Câmara. Imitador bom é Cris. Ele é fera. Eu imito muito mal. Agora, E aí, mano, desenrola pra nós. Vamos conversar aqui porque a gente não tem tempo pra conversar extra. Não, então, aí nós já fizemos algumas loucuras, né? Só que agora o Diego Cruz voltou com essa bandeira, tá pesquisou no Sesc, mas levamos um tom, porque o Sesc diz que stand-up não é arte. E isso aconteceu comigo há quase 10 anos atrás. Eu levei um projeto lá, só se você quiser fazer uma peça.
Então a gente tá pensando em... quase a mesma coisa, né? Em voltar... mas ela acha assim que tem que ter... O stand-up tem que ter um texto, mas ela quer personagem, quer aquelas coisas. Quer árvore, quer a pedra. Fantasia. Agora, o que eu achei estranho é assim, ela alugaria o espaço. Eu acho que quando você aluga o espaço, por mais que não seja uma coisa que vá denegrir a imagem, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer stand-up, você pode cantar. Tá pagando pelo horário. Entendeu? Você tá pagando pelo horário. Então já fica um negócio meio chato. Campus é muito difícil, cara. É muito difícil. Resumindo, ela aluga o espaço porque ela quer. Ela quer. Aí tipo, é difícil, né, cara? Tipo, aluga o ponto comercial apenas para bar. É mais ou menos isso. É claro que tem determinados pontos comerciais, por exemplo, que não cabe certas coisas. Por exemplo, o ponto que eu tenho lá com a minha mãe não serviria para uma oficina mecânica, por exemplo. Não tem espaço. É porque sua mãe não sabe mexer com um carro e moto. Nem eu sei também. Só sabe comprar. Menos ainda. Comprei um hoje. Olha, deixa quieto. Mas enfim, então, cara, a gente tá querendo voltar aí, entendeu? A correr as portas aí. Não sei se o Cris vai entrar também nessa aí. A gente tá querendo. Fora. Eu tô fora! O que você pede pro Cris rindo que ele não faz chorando? Rapaz, o Cris é o cara que embarca nas loucuras nossas, né, cara? Assim, ele é muito doido, cara. Você quer mais doido, Ricardo faz as doideiras que topa. Que né? topa. Ó, Cris, lá, Campos tem pouca oportunidade pra humorista aí, Ó, comediante. 2 caras que fizeram stand-up numa exposição de cachorro, cara. Numa feira de adoção. Que cachorrada que vocês fizeram. E o cachorro do seu amigo lá, Olha só. o que desenha vestido, Nilcimar. Nilcimar Pires, ele literalmente cagou pro meu stand-up, ele defecou no roteiro. Aí eu falei, beleza, ele literalmente cagou pro meu É porque stand-up. não era chau, senão. Não, Yorkshire. Dando chau pra vocês. Yorkshire. Rapaz, fazer stand-up numa feira de adoção só nós dois mesmo, né, cara? E aí, ô, Ricardo, o que se prolongou a respeito? Então, ele até... Aquele estúdio que você me mandou no zap era onde? Aquele palco? Era o do Sesc, mas não vai rolar. Porque até então a gente achava que a mulher ia alugar, mas a mulher não vai alugar porque é stand-up. Cara, real, bar. Sim, eu até comentei sobre a Saturnália, que eu ainda acredito na Saturnália. Eu tava lembrando da Sun Pub. É uma... Restaurante. Um restaurante, pizzaria, né? Era uma lanchonete e cresceu. Cara, é grandona ali no Jockey. Sim. Eu acho que ali pra stand-up é bem legal, assim, porque é o que eu falei com o Diego. Por exemplo, você pega o Arthur Bernardes, é um espaço que o cara vai mais ali pra lanchar e ir embora, entendeu? Já a Pilinca não, o cara vai dar uma esticada, ele vai ficar bebendo uma coisinha, vai ficar a noite toda talvez ali. E Arthur Bernardes eu vejo mais como um rito de passagem. Ele vai ali, vai comer um caldo, vai comer um lanche e vai embora pra casa. Louco, na Pilinca é um local interessante hoje então, em dia, mas né? É outro patamar. A princípio, pra nós, não denegrindo a nossa imagem, mas acho que é uma merda mesmo. a princípio não abriria algo do tipo. Saturnália seria interessante. Saturnália a gente já foi lá 2 vezes. Agora, Sun Pub, por ser lanchonete assim, que flui direto. Rotatividade. É muita rotatividade. É isso que eu penso. Tem que ser um lugar que o cara fique mais tempo ali. E que ele tenha um mínimo de atenção no que a gente tá fazendo, né, cara? Que o stand-up não é como Açaí Guardião. Aí, Djavan, que imitação. Caramba, eu fechei o olho aqui, eu vi. Eu vi o Djavan. Eu vi Djavan aqui agora. Zoom de besouro, irmão, branco às 3 da manhã e tudo. Então, o cara não precisa ficar... Você vê que ninguém entende a letra do Djavan, mas também não quer entender, só quer ouvir. Agora, stand-up ali, ele perde uma palavra, é o punch da piada, pronto. A questão toda, a pessoa tem que ir disposta a ver o que vai ser apresentado. Ter saído de casa pra assistir aqui, ó. Disposta a ouvir e ver menos, mas ouvir o que for apresentado. E é a velha história que o Sem Léo Lins... filtro. Exatamente. Sem filtro. É a velha história que o Léo Lins fala. O humor não tem limite. O local, sim. Então, era o que eu errava. Eu ia pra qualquer local e eu achava que o cara tinha que ouvir aquela merda. E não é assim. Tem que acertar o local primeiro. Lógico. Avisar, reavisar, lembrar, questionar, preparar. Ó, o Cris deu uma ideia boa. Fazer stand-up na fila do HGG. É. O cara não tem pra onde ir mesmo. O pessoal vai morrer de rir lá. Morrer de rir. Literalmente. Olha lá. Copiando a piada que eu acabei de fazer. Kerlan, que coisa feia. Olha Que pra coisa feia. latino. Ah, Plagiando a piada dos outros.
Não, meio fez antes, que demora a chegar ali. É que demora a chegar. Pensamos da mesma forma, né, cara? Você vê que a sintonia tá... Não, porque stand-up acontece muito isso. Às vezes o cara pensa assim, pô, eu escrevi, mas... É porque a gente observa as coisas de uma forma parecida, entendeu? Então acaba, às vezes... Porque às vezes não tem muito pra onde correr. Agora, aquela sacada de Mário Mendonça que eu joguei ele rápido, foi bom, hein? É que o Cris não tava. Depois eu conto pra vocês em off pra não cair o vídeo. Enquanto ao vivo, não. Vai tombar a live de novo. E dele é uma... Ele riu. Sabe que o cara ri assim? Perdoa, senhor, mas deixa eu dar uma risadinha. Não, vou dar uma risadinha aqui. Foi de cair o avião. Foi de... foi sinistro. Eu não ri, não. Mas você não ouviu? Você não tava aqui na hora. Não, foi. Cris chega aqui 9h30. Ah, é Cris. Depois que começa a live. Ele chega depois, né, eu fico escondido Parece ali. que... Às vezes eu quase nem venho. Parece que veio de Uber. Ele fala, será que eu vou? É igual aquela criança, eu tenho que ir pra escola. Ele chora ali na frente às vezes. A gente tem que fazer palhaçada pra ele. Falando em vir pra escola, eu botei o carro na frente aqui. Será que dá ruim? Não, que Joguei no terreno baldio que você comprou ali. O problema é que é nosso ter. Sacanagem. Não, o máximo que pode acontecer é, no programa passado, roubar as rodas do carro ali, né? Mas pelo menos deixaram 4 tijolos ali pra Deixou o tijolinho só. Não, Nem ficou torto o carro. O amor constrói, não vamos levar pro coração. Já tem tijolo. Tem o tijolinho, né? Aquele negócio. Se alguém te jogar um tijolinho, guarde, guardava, jogar na sua cara. Olha o vacilão lá postando, ó. Ah, não fala isso. Eu falei, meu Deus do céu. Tem- Vai pro Tem céu pra onde não, correr. eu. O único que não tem pra onde correr é o Schumacher. Schumacher é o imóvel mais caro do mundo. Ele é caro. Ele é caro. Rapaz, a bochecha do Cris ficou vermelha, cara. Olha Não, só, é impossível isso, cara. Tô quieto, hein? A bochecha dele chega a vibrar. Cara, ele conseguiu ficar vermelhinho, né? Ele tá saindo lágrima, ele tá chorando de emoção. Ele tá chorando de Eu emoção. gosto que eu tô... Tá parecendo que estão me anunciando. Anuncia aqui. Se o açaí do Mamute quiser aparecer ali na telinha, a gente Besteira, qualquer 500 Quem vai conto... ter coragem de anunciar isso? só MR Veículos e a Boutique do Pão. Aqui, mas a Boutique do Pão... Putz, Vale por 10. aquela... Aí, torta salgada, salgado e pão e tudo mais, né? Pô, Esquece. top Não, demais. você chega às 5h30 assim lá, Eu cara. só vim aqui por conta da Boutique do Pão, que trouxe, tem os salgadinhos, tem as paradas, senão eu não vi. Não, tiveram alguns convidados e falaram, cara, eu pensei no salgadinho antes de vir o programa. Eu falei, foi pelo salgadinho que eu vi, a verdade é essa. Só. Nem pra eu comer, né? Só acho que a Boutique do Pão tem que dar uma moral na bacia aqui de salgado, porque nós aqui é mancadinho, a gente É come porque o Cris fica comendo antes do programa. Cris Josiel. chega atrasado e come o quê? Já chega no horário. A Boutique do Pão, você chega lá às 5h30 da tarde, cara, parece fila de banco, assim. E o pão é de queimar sua mão, aí bota até em 2 sacolas. A fila é grande, mas o atendimento é rápido. É rápido. Demora não, apesar de que tem o iFood também, né? Tem no iFood. Entrega. Aí, que Boutique luxo. do Pão do Parque Imperial, galera. Lembrando, tá no iFood, Porque tá no telefone, no Instagram. Dizem que tem outras boutiques por aí, mas não é igual a do do Imperial, Parque não. Imperial. Meu amigo Bill tava lá hoje, trocamos uma ideia. Gente boa. Bora, Bill! Rapaz! Bora, filho do Bill! Na moral, Que saco, hein? que porra é Bora, essa, mulher cara? do Bill! Não, Não, a internet tem um poder de viralizar cada coisa que... Eu não dou uma viralizada dessa. mas eu acho, Cris, que o engraçado ali foi o narrador. E ninguém procurou o cara. O cara que foi zoado, que não fez nada, que fez sucesso. O engraçado ali foi o narrador falando. Foi o jeito que ele falou, né? Aí o cara vai pra Rock in Rio, o cara Deu entrevista. tá com 500 mil Foi pra ali seguidores. assistir o jogo. Rapaz, que doideira, rapaz. Com a boca dos outros. Com a boca Bora, do... Bill! Com a voz com a narração dos outros. Agora, que a cara do Bill também é massa, né? Ele fica puto, olha pra trás, assim, cara, bolado. Porque aquele negócio, tem muito digital influencer que acha, mas pelo menos o digital influencer, ele pega o celular, bota a cara na reta, fala alguma coisa, mas o cara não fez nada, cara. Foi chamado, só... Como eu falei, de repente se o narrador fosse chamado, tudo bem, mas, cara, que Até coisa... a luva de pedreiro tem que chutar umas bolas pra poder ganhar o dinheiro que ganha, outro só Gol, né? olhou pra trás. Tem que Luva fazer de- gol. Alguma coisa Acertar ele um fez. ângulo. Botou uma luva, criou um personagem, que criou um personagem, né, cara, pelo amor de Deus. Ele não nasceu... Sério? Rapaz, se você não... Puxa vida, acabou com um sonho de infância que eu tinha. Pra mim ele era aquilo. Pra mesmo, mim ele falava era assim de luva e tudo. Graças a Ele Deus, nasceu de luva. E outra, lançou marca de roupa e tudo, tá?
Luva de pedreiro, olha o nome da marca. Largou a obra no meio do caminho. Ele tá anunciando que ele ia aposentar, né? Não, é que ele... carreira de influenciador. Aposentar. É porque pedreiro não conclui a obra, não. Fogo. 3 meses de carreira. Mas disseram que ele vai encerrar o Luva de Pedreiro e vai passar a luva pra quem quiser. Quem pagar a luva fica no cargo dele. Essa obra não deu certo, não. Não, mas pior que deu, moleque. Desenrolou, pai. Ele deve ter ganhado algum dinheiro, né? O quê? Não é muita coisa, rapaz. Como que não, mano? Cara, como que não? Fora... Teve a conversa que ele tomou. Primeiro tomou uma pernada do primeiro empresário. Teve problema com o empresário. Mas parece que ele tá dando balão em Falcão agora também. Aprendeu, né? Mas eu acho Falcão que deu tanto balão no povo, agora tá tomando balão. Tá tomando... O cara entende de futebol, aí quer se meter com o negócio de empresariar, é complicado, cara. O cara foi o melhor jogador de futsal do mundo, mas quer fazer tudo, entendeu? É complicado, cara. Eu digo que o cara que quer fazer tudo acaba fazendo nada. É igual o pato. Pato anda, pato nada, pato voa. Pato não nada direito, não anda direito, não voa direito. Faz nada bem. Só come e caga. Tipo eu faço uma porrada de coisa, eu faço nada direito. É verdade, faço um monte de coisa, não faço nada direito, é pra fazer volume. Especializa em uma coisa e foca naquilo. É o tal do foco, né, cara? É o negócio do foco, o que pingar mais, ganha. Tem que tirar pro até lá, né? O que pingar mais uma coisinha, tá ganhando. Eu faço um monte de coisa, mas nada deu certo até hoje. Uns tiros vai acertar. Uma hora certa. Aí o Crislan, dando a moral à Boutique do Pão, ele lancha lá e diz que a coxinha é gigante. Realmente, é uma coxinha, não é de galinha, não. É coxinha de avestruz. É um colchão. Entendeu? Parece mesmo... Todos salgados, eles lá são generosos. E barato, tá? Preço bom. Acessível. Rapaz, é minha padaria. Eu sou, né? Porque agora vou sair daqui 10 horas da noite e já fechou. O pessoal já tá preparando pra abrir amanhã. Eu tá quase acordando. Deu vontade de comer essa coxinha gigante aí, deu. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa multinacional, uma empresa e tal, e fui no aeroporto para pegar um pessoal de Brasília, da mesma empresa, que eu já tava lá no Rio e tal. Fui no aeroporto, fui ver a coxinha. 20 conto a coxinha. Eu, caraca, maluco. Mas é gigante, né? Gigante nada. Não, é normal. Eu acho que era o palito que tava nela com uma bandeirinha que dizendo o nome que era o diferencial. 20 conto. Rapaz, aeroporto você não pode comprar nada. Aeroporto é igual Oasis. Você vai no Oasis. Oasis. Você, sei lá, mano. Você deixa lá a alma. Eu só paro pra usar o banheiro mesmo. Porque... Não, E se demora, você deixa uns 5 conto lá. Só pra dar uma cagada muito cara, né, bicho? Faz. No aeroporto lá de Porto Alegre, uma vez eu fui comprar uma aguinha mineral. Aí, isso foi em 2019. 7,50. Eu falei, não, mas é a pequena. Não, essa é a pequena. Eu falei, nossa. 7,50, você tá achando que é o que é? Aí você fala, pequena tava minha sede. Eu perdi. E eu com a garganta seca, o ouvido dando que toda vez que eu pego o voo, cara, fica um zumbido danado. Pobre é uma merda, né, cara? Tá acostumado a voar quando vai. Aí você fala, e a água da torneira pra lá na quanto? Não é nada não. Dá um gole. Você tá em Porto Alegre, pô. É outra parada. A água já sai gelada. Mas o copo descartável você ia pagar. Não, o copinho descartável quanto? 5 conto. E no Rio Grande do Sul, cara, é complicado que as pessoas lá são muito bonitas, né, cara? Eu sou feio em Campos. Lá eu era uma atração circense, né, cara? Assim, as pessoas ficavam olhando. Eu me destaquei por ser tão feio, assim. Era exótico. Mas você, qualquer vez, passou por aqui agora. Fala assim, mãe, compra isso, eu quero levar pra casa. As crianças, lá, quando viram ele, tadinho. Leva, mãe. Aquela desgraça, todo mundo é bonito. Eu quero ser boneco, O mendigo é bonito lá, né? O pessoal rapaz. O mendigo tem olho azul lá no Rio Grande do Sul. Se Zé Maria Matar tivesse lá, ia achar que eu era alienígena lá no Rio Grande do Sul. Ele ali, ó, tô falando que existe ali, ó. Grande Zé Maria Matar, meu amigo. Não vai nem pra Varginha, não, é ali mesmo. E aí... O cachorro tem olho azul lá. O cachorro do mendigo lá é o husky siberiano. Husky siberiano. Olha que doideira. Você tá doido. Não, e lá onde eu fui, né, Gramado, Canela, lá você nem vê morador de rua. Até porque o frio do caramba, morre congelado. Ia morrer. É picolé de rua. Mas, cara, as pessoas lá são tão educadas que às vezes falam assim, cadê as câmeras? É pegadinha, não é possível, cara. Tipo assim, você tá comendo a pizza, o dono da pizzaria quer que alguém te leve no hotel, na sua casa, é de graça. Que isso, mano? Quer tirar meu rim, rapaz? Nada, rapaz. A gente tá acostumado. Vou chamar o cozinheiro pra levar você ali. Não. Carioca escaldado com tudo, né? Vou levar o pizzaiolo ali com
com a faca molando o caminho. E vamos, né, fazer justiça, né? Em Campos, o pessoal não é muito simpático no comércio, né, cara? Você passa ali naquela Barão de Amazonas, chega freguês! Rapaz, dá até medo, cara. Às vezes eu entro só pra contrariar, entendeu? É muito Dentista popular, orçamento, senhora marcada. Eu tava esperando sair uma. Não, e japonês também, né? Tem muito japonês. Japonês, aquelas lojas de Bijingang que tem um monte de coisa, com um monte de coisa junto, com um monte de coisa em cima. Você nem sabe o que o cara tá falando. Deleais. E compra, e acha as paradas, tá? É pior quando os caras começam brigando entre si, né? Que você não entende. Não, aí começa a xingar japonês. Eles estão brigando aí, estão conversando. Olha, pior que eles devem falar tanta merda e se divertindo que a gente não entende, né, cara? Sacanagem. Não tem R$1 no bolso. A gente tinha que ir lá pra China também começar a falar português rindo? lá. É, papai. Agora vamos ficar falando português. Sacaneia gringo também. Aqui em Campos, muitos antipáticos. Eu trabalho com atendimento e cliente tem cliente. Não. Rapaz, cliente chato tem tudo quanto é canto. É cliente, cara. Tem que ser chato. Só que eu digo sempre: cliente não tem razão. O certo tem razão. Só que aí o cliente acha que tem razão, aí você fica achando que, né, aí aquele jogo de empurra, esquece. No final ele tem razão mesmo. No final das contas. Quem tem razão é o seu serviço continuar vivo. Você paga, você continuar vivo também. Mas Crislan também, passa pela pessoa na rua, não fala, é complicado. Aí, Crislan. É marrento pra caramba. Rapaz, já viu, hein? Crislan. Agora é diretor técnico da... não posso falar não. Só se patrocinar o Goitacast, não vou falar. Empresa de internet. Não pode falar não, porque... Telecomunicações. A internet daqui é a que ele trabalha? Não. Da minha casa é. Por isso que deu uma caída. Aí, ó. Se eu fosse... Crislan, joga o Goitacast aí no radar do pessoal lá da empresa pra poder, né, dar aquela moral pra não cair o programa e ficar aqui, anuncia aqui. Eu, por exemplo, o Maurício Areias da MR Veículos vive me oferecendo carro bom. Eu vou comprar o quê? Um Cadete. Entendeu? Mas é complicado, não né? Era pra ser MA e não MR? Não é Maurício Areias? Mas tem o Ribeiro. O Areias? Ribeiro tá. Areias. Senão ia ser Maurício Areias. Areias. Cadê o ar? Rapaz, infelizmente estamos chegando aí ao Mas já final passou o tempo, já tá errado isso aí, pô. Não. O piloto já fez sinal aqui pra gente. Rapaz. Bateu a nossa hora. A dor do parto é grande. Você é piloto daquele avião lá que eu falei mais cedo. Marília Mendonça. Tá fazendo a cair o... Vai virar estrelinha. E é isso. Tivemos aqui hoje o nosso grande Júnior Mamute. E amanhã tem o quê? Mamutecast no canal do YouTube, no canal do Mamute. Mamutecast no YouTube às 20 horas pelo YouTube. Estamos no Instagram, lá postamos as resenhas, os propagandas, os comerciais, os merchan, coisas aleatórias. Também tem o Júnior Mamute Oficial, que é o meu canal oficial do, né, pessoal. Tem o Açaí do Mamute, que é o da empresa minha lá. Tem o Mamutecast, que é o do Mamutecast, né, do podcast. E os patrocinadores nossos estão lá também, dando aquela moral. E é isso aí. Assistam o Mamutecast toda quinta-feira às 20 horas pelo YouTube, com transmissão posteriormente pelo Spotify. E quem vai ser o convidado de amanhã? Amanhã... Só pra deixar a curiosidade. Amanhã, Luan, Fiuza e Peterson. Vai ser uma dupla. Primeira vez que eu entrevisto uma dupla. É que eles são carne e unha e carne, os dois, aí... Alma gêmea. Bate no coração. Um engarrafado com o outro. E bota a mão no chão e isso aqui. Essa galera circense aí só das no ruas. grau. Tamo junto? Valeu, até quarta.